Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Que bom poder revê-los. Queria agradecer aos irmãos que estiveram conosco ali, tanto no dia do Natal como no Ano Novo. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pessoalmente também queria agradecer as orações e sempre as mensagens de apoio dos irmãos a respeito da questão da minha mãe, né, que se faz presente aqui hoje, e também a respeito de Rebeca, Joana e Azaf. Foi um fim de ano bem atípico, foi bem complicado, quando um não estava doente, quando todos não estavam doentes, pelo menos um estava, mas nós louvamos a Deus por tudo isso. Eu queria muito agradecer todo o carinho e cuidado dos irmãos sempre conosco, amém? Abram suas Bíblias em Lamentações, capítulo 4. Vamos meditar nesse livro que traz uma mensagem tão significativa, tão em certa parte também dura, a respeito de uma realidade, um contexto histórico também, que traz aqui sobre o povo judeu, o povo de Israel, e que não pode ser esquecido, como, claro, nenhum dos livros da Palavra de Deus podem ficar de lado para a elucidação para nós como igreja. E nós veremos que essa mensagem, que foi escrita mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ela ainda é tão real hoje para nós como igreja, para a nossa vida comum, do nosso dia a dia. Amém? A leitura será do versículo 1 até o último versículo 22, amém? Diz assim a palavra do Senhor: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem um emprego de mãos nenhuma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos do que o corpo dos corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definiam atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outroras compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na distribuição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrassem o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar as roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam-se entre as nações: jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podiam andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim.
Os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Os nossos seguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. Embebedar-te-ás e desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, nós louvamos a Ti por essa palavra, Deus. Louvamos, meu Pai, porque nós podemos, meu Pai, temos a Tua santa palavra para nos guiar, Senhor, diante de um mundo tão tenebroso. Diante, Senhor Deus, de tantos anúncios, de tantos cartazes, Senhor Deus, a qual alertam, meu Pai, para tantos perigos neste novo ano que nos sobrevém, Pai. Nós podemos estar seguros, porque a Tua palavra diz que Tu nunca nos deixarás sós neste mundo. Pelo contrário, Tu estaria conosco e caminharia conosco até o fim, e guardaria-nos em Ti, e guardaria aquilo que sobrevém a nós, Senhor Deus, aos que foram chamados Teus filhos, para que naquele último dia, no dia do Senhor, nós pudéssemos receber tal galardão, e muito mais, pudéssemos agora estar em Tua presença eternamente, Pai. Que esta esperança possa encher os nossos corações e nossas mentes e guardar-nos, meu Deus, em Ti, como quem é guardado em um castelo forte. É o que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, as lágrimas, elas podem simploriamente ser definidas como gotas salgadas que escorrem dos olhos de cada pessoa, até mesmo dos animais. Elas podem ser causadas por irritação ou até mesmo quando nós rimos muito, nós chegamos a lacrimejar e a chorar de rir, né? Inclusive é uma das expressões. Aquela pessoa ou eu chorei de rir quando vi tal situação. Mas são normalmente associadas à tristeza e à aflição. O choro e as lágrimas normalmente são associados a tais questões, a questões de grande tristeza ou questões de grande aflição. Normalmente, quando nós choramos, os amigos se preocupam, a família, ela começa a pensar e a perguntar o que há de errado e, de alguma forma, tentam nos consolar, mesmo que muitas vezes não saibam o porquê que o choro está vindo aos nossos olhos, porquê que as lágrimas descem em nossos rostos. Os bebês, eles podem chorar por causa de comida. As crianças podem chorar por causa da perca de um boneco, de um objeto, ou até mesmo porque não se sentem consoladas por alguma situação. Os bebês, então, eles ficam ali atônitos, né? Tentando, muitas vezes chorando, dizendo com um choro, eu preciso comer, ou eu preciso beber, ou eu estou precisando ser cuidado, né? E ser levado para ser lavado e ser trocada a fralda. As crianças, elas então, muitas vezes, elas estão atônitas e choram por causa de situações de si próprio, né? Por causa que elas não foram levadas para brincar, ou porque elas queriam fazer certa coisa, ou até comer um certo alimento. De certo, então, é que muitas vezes nós chegamos a chorar até mesmo por causa de um objeto que é muito querido por nós. Algo que significa para nós ou traz a memória de pessoas. Eu fui um que já tive o infortúnio de chorar até mesmo por causa de um animal de estimação, né? Quem não teve aquele cachorrinho, ou talvez aquele gato, ou aquele animal, né, que foi muito querido para nós ou para a família e quando veio a morrer, trouxe-nos muita dor e ainda lembramos, né, daqueles momentos de carinho com aquele animal. Mas aqui, irmãos,
neste texto de Lamentações, a aflição do profeta, a aflição daquele que escreve este texto, ela é uma aflição profunda, é um choro profundo. E este choro faz com que nós lembremos de que aquele que escreveu este texto é chamado de o profeta chorão, no caso, o profeta Jeremias, né? Quantos não colocam esse jargão no Jeremias? Ele era o profeta chorão, né? Alguns até mesmo trazendo as perspectivas da psicologia atual, né? Colocam Jeremias como talvez alguém que caminhava em uma depressão, mas mesmo assim foi um servo fiel ao Senhor e à pregação da palavra. Mas as suas lágrimas, elas não eram colocadas por qualquer coisa. As lágrimas de Jeremias brotavam por causa de um coração partido, um coração contrito. Mas contrito por causa de quê? Como porta-voz de Deus, ele sabia o que aguardava Judá. Ele sabia que os seus pais e Jerusalém, a capital de Deus, estavam ali prontos para receberem o julgamento de Deus. É por isso que no livro de Jeremias nós vemos sempre quando ele está profetizando, e em muitos momentos, Jeremias contrito e quebrado, porque sabia que aquilo que ele falava ao povo não falava de si mesmo. Ele falava porque ele foi levantado para ser porta-voz de Deus. O julgamento e a destruição sobreviriam. Assim, então, Jeremias chora. Suas lágrimas não foram derramadas por motivos egoístas. Ele não se lamentou por causa de uma perda ou por causa de um sofrimento pessoal. Ele chorou porque o povo tinha rejeitado o seu Senhor. O Deus que os tinha criado, amado e que repetidamente tentava abençoar o povo, então agora estava distante de Deus. O coração de Jeremias então estava partido, porque ele sabia que o egoísmo e o pecado do povo acarretaria muito sofrimento e um exílio prolongado para este mesmo povo. As lágrimas de Jeremias então foram de empatia e simpatia por seu povo. O seu coração estava ferido pelas mesmas atitudes que ferem o coração de Deus. Nós podemos, irmãos, através da vida de Jeremias, olhar e ver e declarar com verdade que Jeremias também compartilhava um coração como um coração de Deus. Nós olhamos para a vida de Jeremias e grande parte das aflições, mesmo ele sendo preso, mesmo ele não sendo escutado, mesmo seu ministério tendo sido um ministério que foi apagado pelo aquele povo que viveu no tempo que Jeremias viveu, mas nós vemos pelos frutos da vida de Jeremias, nós vemos pelos frutos do seu ministério, de que Jeremias, ele tinha um coração que sentia e vivenciava aquilo que Deus queria sobre o seu povo. Então, irmãos, como já falado aqui na introdução, o autor deste livro é o profeta Jeremias. Ele escreve esse livro de Jerusalém, possivelmente de Jerusalém, mas é mais certo que sim, porque o final da vida de Jeremias ele vive ali no Egito, mas possivelmente ele escreve esse livro ainda em Jerusalém, esse cântico, né? Porque o livro de Lamentações ele é um cântico, ele é escrito de forma poética, mesmo que seja e esteja aqui colocado entre os livros proféticos. Ele foi escrito em 586 a.C., em torno aí de mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. E o destinatário deste livro foi o próprio povo judeu. Tanto o povo judeu que estava em Jerusalém, que permaneceu em Jerusalém após a invasão babilônica, como também o povo que estava disperso. É tanto que, historicamente, este livro é utilizado como cânticos e como forma poética, quando o povo se juntava para adorar a Deus, e este livro, então, ele era cantado para que, de alguma forma, o povo pudesse se lembrar daquilo que o Senhor fez e da salvação do Senhor para com o seu povo. O propósito de Jeremias, então,
não só com o livro de Lamentações, mas nós podemos ver isso nos dois livros, né, que são atribuídos a Jeremias, que é o livro do profeta Jeremias e Lamentações. Focam principalmente em um acontecimento. Esse acontecimento é justamente a invasão do povo babilônico a Jerusalém, a invasão do povo babilônico ali em Judá. No primeiro, nós vemos que as profecias sobre o castigo, nós vemos ali em Jeremias o profeta dizer o que aconteceria se o povo não se arrependesse e não se voltasse ao Senhor. Aqui neste segundo, então, nós vemos um poema que Jeremias lembra ao povo a respeito do que Deus já tinha falado, de uma forma que, como se estivesse dizendo, olhem para tudo ao seu redor e veja que o Senhor falou isso a vocês. Então isso não é fruto do acaso, né? Isso não é fruto do destino. O destino trouxe esse grande mal. Isso é algo que o Senhor já tinha declarado sobre o seu povo. Lamentações é um poema triste. Ele é um lamento fúnebre sobre a queda de Jerusalém. E o seu propósito é ensinar as pessoas que desobedecer a Deus é trazer desgraça à própria vida e mostrar que Deus sofre também quando o seu povo sofre. Nós temos que entender, irmãos, que esse formato do livro de Lamentações, ele é um formato que ele não é único. Nós vemos outros livros de Lamentações escritos a respeito de questões de outras grandes cidades daquele mesmo tempo. Então Jeremias ele utiliza da mesma questão, né, literária para poder fazer com que o povo pudesse entender sobre aquilo que o Senhor tinha para com ele e pudesse se voltar para o Senhor. Nós vemos aqui então no capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos trabalhando aqui neste momento, que ele tem uma divisão mais apropriada. Do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos Sião se lamentando da sua situação. Eles olham para a sua situação derradeira e eles começam a lamentar-se de tudo que eles estavam vivendo. Do versículo 13 ao 20, nós vemos que aqui o profeta, de uma forma como que falando sobre, se apropriando da fala do povo, ele confessa os pecados a respeito do que o povo fez e dizendo, nós entendemos o que nós fizemos. Nós confessamos sim, que nós fomos contra a vontade de Deus, nós nos afastamos do Senhor. E em terceira parte, que é o versículo 21 e 22, nós vemos a ameaça do profeta a Edom, que era um povo que estava ali espreitando e inclusive estava torcendo para que o povo judeu pudesse ser subjugado, e o conforto de Sião que Deus traria. Irmãos, esta pregação tem como título O Governo de Deus em Meio ao Sofrimento. Deus continua sendo governador de todas as coisas, mesmo em meio ao sofrimento. Entendamos isso através desse texto. No versículo 1 e 2, nós devemos olhar e ver que Jerusalém ela já tinha sido destruída pelo povo babilônico, né? E os judeus já haviam sido mortos, muitos judeus mortos, torturados e levados para o exílio. E nós vemos aqui, então, em comparação com o capítulo 2, porque esse capítulo 4 tem essa comparação com o capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vemos o profeta colocar aqui o povo em igualdade com pedras do santuário, ou pedras de santidade na forma literal do grego, do hebraico. O que o profeta está querendo dizer aqui, irmãos, é que para Deus o seu povo era precioso. Nós não devemos olhar todas as assolações que sobrevieram para com o povo e pensar, Deus é um Deus terrível. Olha só o que é que ele faz o povo que ele criou, que ele cuidou. Ele fez tudo isso para que o povo então chegasse e passasse por essas situações. Não. Olha o que o profeta coloca no versículo 1. Ele diz que o povo era para o Senhor como que o ouro, mas era um ouro que foi escurecido, um ouro que perdeu o brilho. Irmãos, nós temos que ter compreensão
de que o nosso brilho maior não está em nós, e nem nos nossos ministérios, e nem no que nós possuímos. A palavra de Deus, lá em Coríntios, Paulo diz que nós somos como vasos de barro. E o que há de precioso nesses vasos é o que está dentro deles, não está no próprio vaso. Olhemos de que nós somos assemelhados, inclusive nesse texto mesmo, a vasos de barros, não de prata e não de ouro. O Senhor não requer que nós brilhemos de nós mesmos, porque nós não somos feitos para brilhar de nós mesmos por nós mesmos. Mas o Senhor vê aquilo que há de precioso naquilo que Ele pode colocar e que nós podemos carregar para a sua própria glória. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, era precioso ao Senhor, como nós hoje somos preciosos ao Senhor. Nós não devemos nos ater e olhar tanto para as questões que virão, que estão vindo e assolando sobre nós, no ponto de pensar, por que Deus então tem nos entregado a tamanho sofrimento, ou a tamanhas lutas? Não é isso que deve ser os nossos olhares, irmãos. O nosso olhar, ele deve estar primeiro no Senhor que governa todas as coisas e que nos criou como estas pedras preciosas para si mesmo. É assim que o Senhor olha para nós. Somos preciosos para o Senhor. Existe um louvor que é cantado aqui em nossa igreja, que inclusive fala sobre isso. Somos preciosos ao Senhor. Nós temos que entender aqui, irmãos, que há um contexto, e o contexto é: o povo está totalmente distante de Deus. Que povo? O povo de Deus, o povo de Judá. Olha só o que é que o profeta diz no versículo 3. Ele diz que até os chacais dão peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como avestruzes no deserto. Os avestruzes, irmãos, eles são aves de criação que eles não têm tanta preciosidade no cuidado com os seus filhotes, tanto que muitos chegam a morrer. As criações de avestruzes, quando você chega ali para ver as criações de avestruzes, você vê que os avestruzes menores que acabaram de nascer, muitas vezes eles são colocados um pouco distante dos pais, porque eles não têm cuidado, eles pisam, matam os próprios filhotes. Eles não têm um cuidado de poder cuidar deles para eles poderem crescer melhor. São pais, sim, mas eles não são cuidadosos. Olha o que é que o profeta assemelha ao povo. O profeta diz assim: o povo era como avestruzes. Aqui nós temos duas questões importantes para aplicar sobre nossa vida. Primeiro, é de que não é apenas um direito nosso, mas é um dever nosso como pais, como cristãos e como igreja, de fazer com que a próxima geração ela chegue pronta para poder serem profetas e sacerdotes para a geração que eles estarão vivendo. Muito nós olhamos e falamos: essa geração está perdida, olha como está essa geração, não consegue mais ter identidade própria nem do que é humano. Muitas pessoas se dizendo que se enxergam como animais ou se enxergam como objetos, mas nós devemos olhar e saber que a palavra de Deus já apontava essa realidade, sim, ao mesmo ponto que a palavra também aponta, dizendo o seguinte, de que há um dever da igreja de poder exercer o ministério profético e sacerdotal neste mundo. Se as gerações hoje estão como estão, também é pela falta daqueles que vieram antes de nós a respeito de poder ensinar as novas gerações sobre a vontade de Deus e sobre a palavra do Senhor. Que não passe de nós, irmãos, que nós não estejamos cansados, que nós não estejamos letárgicos no papel que nos é dado de poder ensinar as próximas gerações a respeito da lei de Deus. É um direito e um dever nosso. Ao ponto também que quando o profeta fala a respeito desse ponto aqui, o que ele está querendo dizer é que como os filhos, como Jerusalém como uma mãe,
Os filhos, ou seja, todos os moradores de Jerusalém, eles estavam mal cuidados, estavam totalmente descuidados, nem aí. Isso é o resultado de um governo a qual o seu centro e a sua vontade está apenas em si mesmos, apenas em enriquecerem, apenas em serem senhores de si e senhores sobre o povo, mas não de servirem o povo, e não de servirem a Deus servindo o povo. Ao ponto de que a própria palavra diz que o povo que tem maus governantes, eles vão padecer de fome, padecer de diversas questões, inclusive do que é mínimo. Nós vamos ver aqui de que Jerusalém ela é comparada a Sodoma, ou seja, o povo estava padecendo sobre a questão financeira, sobre a questão de alimentação, mas o povo padecia muito sobre as questões morais também. E aqui nós olhamos e pensamos, de quem é o papel de poder trazer a verdade de Deus para este mundo? Não são dos governantes que nós vamos ali de 4 em 4 anos colocar para poder ser governantes sobre nossa nação, sobre nossos estados e nossas prefeituras, mas é a igreja. Mas não é o papel somente dos sacerdotes, no caso de pastores, missionários, de presbíteros, de diáconos, de evangelistas. Esse papel é de cada um de nós cristãos. Nós não devemos entrar nesse novo ano, irmãos. Essa palavra é muito para essa questão. Atônitos somente pensando como será, o que virá, o que sobrevirá, né? Como guardemos dinheiro, onde estamos aplicando nossas finanças, onde nós devemos estar cada vez mais antenado de que Maranata, ora vem Senhor Jesus, de que logo o Senhor estará. E onde estamos nós no cumprimento dessa realidade? Onde está a nossa fidelidade? O que nós estamos colocando diante de Deus? Qual é o nosso choro? No versículo 6, nós vemos aqui o profeta dizer: porque é maior a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento sem um emprego de mãos nenhuma. Num momento só. A destruição de Sodoma foi instantânea, mas Jerusalém ela ficou agonizando por muito tempo. Antes do povo babilônico entrar em Jerusalém, foram 2 anos de cerco. E depois foram 80 anos de exílio. Foi muito tempo, irmãos. Eu estava essa madrugada, finalzinho da noite, já início da madrugada, teve uns papocos lá em Abreu e Lima, e quase toda Abreu e Lima ficou sem energia. Lá onde nós moramos, ficou de 11 horas da noite até umas 3 horas da manhã sem energia. E foi aquela luta, né? Porque é um calor do tamanho do mundo, muriçoca, E então nós não tivemos que outra coisa a fazer. Abrimos as portas, pegamos o colchão, botamos no meio da sala, assim, já bem na entrada da varanda para a sala, e dormimos ali, enquanto os meninos já estavam dormindo no quarto, e quando eles acordaram, colocamos na cama ali também, já molhados de suor. Eles deitaram e dormiram, né? Eu não consegui, não tinha como, né? As portas abertas e eu pensando, meu Deus, alguém sobe as escadas e já vê a gente aqui, né? Então não tinha como. Fiquei acordado e ao mesmo ponto que eu estava meditando sobre uma situação. De forma nenhuma eu conseguiria dormir naquela situação, sem o ventilador ali ligado no máximo ali, bem nos meus pés, pegando no meu rosto, do jeito que eu tenho que dormir naquela forma, e eu pensando, como nós, muitas vezes, achamos de que aquilo que nós temos as situações que nós precisamos para poder ter o que nós temos, é o que é a nossa segurança. Porque, olha só, faltou energia. Era tarde da noite. Hoje pela manhã eu estava ministrando a palavra lá em Abreu, e aqui à noite eu precisava desse descanso para poder estar bem, das ideias, né, para poder estar pregando a palavra. Mas eu não conseguia dormir.
Por quê? Porque uma situação adversa veio e mudou toda a situação. Eu tive que acordar mais cedo, eu estava terminando de transcrever a pregação aqui para o esboço, eu tive que acordar mais cedo para poder transcrever, porque eu estava fazendo no finalzinho ali da noite, é quando eu fico mais tranquilo para poder fazer isso. Então, irmãos, e eu pensava, olhando para o texto, lembrando dos refugiados. Você sabe como é que acontece a vida de um refugiado? Ele está na casa dele e do nada, simplesmente, os pais ou alguém chega e diz, vamos. Não tem essa história de pega a mala e vamos coloca o Play 4, coloca os dois, três tênis ou coloca algumas roupas. Não tem essa. É simplesmente vamos, acabou. Não existe mais lar. Mas a nossa casa, e os pais olham e dizem, não existe mais casa, não existe mais lar. O lar é nós estarmos juntos. E muitos, então, nem isso têm. E eu olhando para a minha vida, né? É claro que sempre faltam algumas coisas para nós. Mas olhando para a minha vida e pensando, que situações adversas pode tirar aquilo que é substancial para mim? O que é substancial para mim hoje? Olhando para a Joana ali, dormindo com os meninos, a minha mãe no quarto. O que é substancial para nós hoje? Será que de uma hora para outra isso pode ser tirado? Sodoma, ela foi destruída de uma hora para outra. Deus disse, vou destruir, veio o fogo e destruiu Sodoma. Mas com Jerusalém não. Com Jerusalém foi processual. Talvez nós, num olhar apressado, talvez nós, sem conhecer o coração de Deus, podemos olhar e dizer, este é um Deus terrível, porque castigou o povo, ó, foi castigando de pouquinho em pouquinho. Mas a verdade, irmãos, o que o profeta está querendo dizer aqui, é que Deus é um Deus compassivo. Com Sodoma, Deus destruiu de uma vez só, mas com Jerusalém não. Deus permitiu que Jerusalém passasse, fosse sofrendo, mas o que é que tinha em Jerusalém falando sobre a vontade de Deus? Tinha os profetas. O que é que tinha em Jerusalém para que o povo se apegasse? Tinha a lei do Senhor, tinha a palavra de Deus, o Antigo Testamento e os profetas. O que é que tinha ali ainda? Tinha os templos para que o povo pudesse ir buscar adorar a Deus. Deus, então, permitiu que o sofrimento fosse progressivo para que o povo pudesse se arrepender. E mesmo assim o povo não se arrependeu. Talvez eu e você possamos nos encontrar nessa situação nessa noite. Nos olhando para nós e pensando, há muito tempo venho vivendo situações em que o meu seguro, o meu porto seguro, o meu lugar seguro não é o Senhor. Ou eu estou vivendo coisas que eu sei que não agradam a Deus. E nós pensamos, é de uma hora para outra, daqui a pouco, como Sodoma, Deus vai vir me destruir. Daqui um dia eu chegarei na igreja, sentarei, e mesmo dentro de uma igreja presbiteriana, alguém chegará e dizer assim, eu sei os seus pecados, e é isso, 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 e apontará o dedo. Não, irmãos. O Senhor quer restaurar-nos. O Senhor entrega o seu Filho para poder restaurar-nos para Ele mesmo. Deus, Ele não vai barganhar a sua santidade e a sua excelência excelsa, mas Deus é um Deus compassivo. Ele quer restaurar-nos a Ele mesmo. No versículo 12, irmãos, nós vemos então aqui o profeta dizendo: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Aqui, na NAA, diz, nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam. O que o profeta está colocando aqui é que o povo, eles olhavam para Jerusalém e pensavam o seguinte: nós estamos seguros. Jerusalém tinha uma muralha, Jerusalém tinha uma posição geográfica privilegiada, e o povo pensava assim: estamos seguros aqui em Jerusalém, ninguém vai entrar. Olha só, aqui diz que tanto o povo de Jerusalém, como os próprios pagãos que moravam em Jerusalém, olhavam e se sentiam seguros, dizendo: nós estamos seguros dentro das muralhas. Mas quando nós olhamos a realidade, é que as muralhas depois é o que se tornou a própria prisão do povo.
Ao invés de ser aquilo que faria com que o povo fosse seguro, se tornou a própria prisão do povo. Irmãos, você imagina você trabalhar o mês inteiro e aí uma pessoa chega lá e pega o seu salário por você e diz: eu vim aqui pegar o salário do irmão ali que trabalhou o mês inteiro. Aí você olha e diz: aí vai, trabalha o outro mês, aí chega uma pessoa e diz: eu vou pegar aqui o salário daquele que está trabalhando. E assim, por 2 anos, tudo que você trabalhar, no início do mês, em vez de você receber o salário, uma outra pessoa foi e recebeu. Essa situação era a situação do povo de Jerusalém. Eles plantaram toda sorte de alimentos ali em torno da muralha, e como eles ficaram enclausurados dentro da muralha, sabe o que é que eles viam? Eles viam os povos ali comendo o alimento que eles mesmos plantaram. A provisão do trabalho do Senhor através da mão deles, olha só, a provisão do Senhor através da mão do povo de Jerusalém, quem comeu foi o povo que iria invadir Jerusalém. Ou seja, aquilo que eles olhavam e diziam: nós seremos supridos por aquilo que plantamos. Nós estamos seguros naquilo que temos. Nós estamos seguros entre as nossas paredes. Será que nós podemos olhar para nós mesmos como num espelho e dizer: eu sou como Jerusalém naquele tempo? Eu olho para mim, eu olho para o meu emprego, eu olho para a minha formação, eu olho para as minhas próprias coisas e digo: eu estou seguro, nada me sobrevirá. Será que a nossa segurança está naquele cargo comissionado que eu tenho do vereador que eu apoiei? Será que a minha segurança está porque eu me calo diante das situações ilegais de pessoas que estão acima de mim no meu trabalho, mas eu me calo porque eu tenho que manter-me aqui, porque é o que me sustenta, é o meu trabalho? Ou mesmo para poder ser aceito nas rodas aí fora, dentro das faculdades, para poder estar nos grupos mais sérios de trabalho, eu devo aceitar certas situações. Eu lembro muito bem, irmãos, meu primeiro ano de seminário, quando eu fazia arquitetura, e chegando ali, e o grupo que eu tinha mais intimidade, entre aspas, era um grupo de homens, e um deles, ele já era arquiteto, não formado há muitos anos. Toda sexta-feira ele convidava os meninos para a casa de praia dele, os meninos iam na sexta, voltavam segunda-feira para a aula, e toda sexta-feira eles diziam: bora, Felipe. Eu disse: não, meu irmão, tu é doido, né? Bora, Felipe, não. Aí uma vez ele disse assim: pronto, Felipe, então a gente não vai. O que foi que eu fiz? Ele foi e abriu o porta-mala, tinha 2 caixas de cerveja lá, naqueles cooler. Pronto, então a gente trouxe para cá para a gente poder ficar aqui. Aí eu disse assim: eu fico com vocês, mas se vocês deixarem eu falar do evangelho para vocês. Aí eles: ei, cara, então aí vai quebrar o clima, né? Então eu vou ter que ir. Outro momento eu converso com vocês. Irmãos, o que nós devemos olhar e entender é que o que é que tem sido aquilo que tem nos cegado espiritualmente? No versículo 13, a palavra vai dizer que foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos sacerdotes, que derrubou no meio dela o sangue dos justos. O que tem nos causado? Em primeiro ponto aqui, os próprios profetas e sacerdotes sofriam disso. Quem são os profetas e sacerdotes do Senhor hoje? Somos nós, a sua igreja. Todos nós que somos chamados seus filhos, somos profetas no que concerne de anunciantes do evangelho, e somos sacerdotes no que concerne de guardar a lei e a vontade de Deus. Todos nós assumimos este papel, esses ofícios de Cristo, quando nós nos tornamos corpo de Cristo. Nós somos reino, sacerdotes e profetas, assim como o Senhor o foi. Em segundo ponto, essa cegueira ela podia distinguir a força do inimigo. A cegueira espiritual podia dizer o seguinte: nem os inimigos mais fortes podiam entrar aqui em Jerusalém, mas essa cegueira espiritual não fazia com que eles olhassem para o próprio coração e distinguissem, e olhassem e dissessem: nós estamos perdidos, porque a nossa segurança não está no Senhor.
Onde está a nossa segurança? E em terceiro ponto, a causa da cegueira era a maldade dos sacerdotes. O resultado disto foi aterrar pelas ruas, sendo chamados de imundos. Eles eram leprosos espirituais que contaminavam o próprio povo. Os próprios sacerdotes, nós, diante de um mundo que está dizendo o seguinte: será um ano terrível, de muitas variações nas questões financeiras, qual tem sido a nossa mensagem? A nossa mensagem tem sido: olhem para o Senhor, não olhem para o dólar. A nossa mensagem tem sido: olhem para o ungido de Deus, não olhem para aquele que está sentado na mais alta cadeira no nosso congresso. Qual tem sido a mensagem dos sacerdotes e profetas dessa geração, que no caso sou eu e você, somos nós? No versículo 17, nós vemos aqui de uma forma bem mais clara o povo dizendo o seguinte. O povo diz aqui no versículo 17: os nossos olhos ainda desfalecem esperando o socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não os podem livrar. Entenda, irmãos, o povo de Jerusalém, ele estava vendido, eles tinham feito alianças com outros povos. De onde eles estavam esperando a segurança? Do povo do Egito. Eles fizeram aliança com o povo egípcio e estavam esperando que o exército egípcio pudesse vir e pudesse lutar contra o exército babilônico e pudesse livrar Jerusalém de ser invadida. Olha onde estava a segurança do povo. Muitas vezes nossa segurança está assim, irmãos, em outras pessoas, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos. Onde está a nossa segurança? Eles estavam olhando para outros povos. Nós muitas vezes olhamos para questões que não tem nada a ver com o que o Senhor tem para nós em sua palavra e colocamos nossa segurança nisso. Tem gente que tem mais segurança de poder comprar um Bitcoin do que de que o Senhor é que será aquele que sustentará a sua casa. E no versículo 20, para finalizar, aqui diz: o ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: embaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Esse ungido não é o Messias. Esse ungido que aqui foi colocado é o rei Zedequias, que é o último rei de Judá. E historicamente esse foi um rei que foi totalmente distante do Senhor, que fez com que o povo ficasse totalmente distante de Deus. Então o povo olhava para o seu rei e pensava: debaixo de suas asas nós poderemos andar por todas as nações. Eles não mais colocavam sua esperança no Messias que haveria de vir, mas em um rei que foi colocado ali pelo próprio povo, diante da vontade de Deus, sim, mas pelo próprio povo. Quando nós entendemos que estamos tão distantes de Deus, irmãos, é quando o Messias não é mais o Senhor do nosso coração. É quando Jesus não é mais aquele a qual nos traz total segurança de nossas vidas, a qual nós podemos dar todos os passos de fé e saberemos que ali poderemos nos encontrar seguros. Eu vejo pessoas casadas há anos que não têm filhos e dizem: não, como colocaremos crianças nesse mundo tão aterrorizante? Eu vejo pessoas que estão ali a ponto de casar e muitas vezes não dão o passo de fé porque pensam: não, é uma situação muito difícil, o país está passando por uma situação difícil, então nós iremos esperar mais um pouco. Ou até mesmo de pessoas que Deus tem chamado para poder dar o passo para viverem chamados no Senhor, mas assim não fazem porque pensam: como ficará minha família, como ficarão os meus filhos, minha esposa, como nós ficaremos, onde nós estaremos? E aqui, irmãos, eu finalizo com 3 aplicações. A primeira: o que tem nos feito chorar?
Aquilo que faz uma pessoa chorar diz muito a seu respeito. Pode indicar se ela é egoísta, egocêntrica, ou se tem um coração voltado para Deus. O livro de Lamentações nos permite ver que o que entristeceu Jeremias foi o povo de Deus ter se afastado do Senhor. Como um dos servos escolhidos de Deus, o profeta permaneceu só, imerso na profundidade de suas emoções, abatido por seu cuidado pelo povo, seu amor pela nação e sua devoção a Deus. Qual é a causa das suas lágrimas? Você chora por seu orgulho egoísta? Você tem sido ferido porque as pessoas à sua volta levam uma vida pecaminosa e rejeitam Deus que ama eternamente e eternamente essas pessoas. Você chora por ter perdido algo valioso ou porque todas as pessoas à sua volta sofrerão devido à pecaminosidade em que vivem. O nosso mundo está cheio de injustiça, pobreza, guerra, rebelião contra Deus. Todas essas coisas deviam fazer-nos chorar, mas também agir no sentido de pregar a salvação. Lendo Lamentações, nós devemos aprender o que entristece a Deus. Eu lembro aqui, Rob Bell, que é o criador da Visão Mundial, ele serviu na Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele diz o seguinte: Senhor, faz com que o meu coração se mova pelo que move o teu coração. Que o nosso coração se mova pelo que move o coração de Deus, e não pelo nosso próprio entendimento, pelos nossos próprios sentimentos e por nossas próprias vontades. A segunda pergunta da aplicação é: onde está a nossa confiança? E aqui o texto de Hebreus, capítulo 4, a partir do 14, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que o autor de Hebreus diz para nós. Acheguemo-nos, portanto, a Deus confiadamente. Nós ouvimos a mensagem, nós recebemos a mensagem, nós nos arrependemos através da ação do Espírito Santo por causa da mensagem, e nós fomos a Deus, porque essa é a mensagem: venham ao Senhor. Mas nós não fomos a Deus apenas uma vez. O nosso coração não deve ser um coração que atrai a presença de Deus, mas deve ser um coração que faz com que a presença de Deus permaneça. A terceira aplicação é: Deus é poderoso. É uma afirmação diante das perguntas. Efésios 3, do 14 em diante, diz o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É isso, irmãos. Concluímos então com o que Spurgeon diz na sua meditação, no segundo dia pela manhã, e ele diz o seguinte: teremos o maior prazer e a maior alegria em ti,
Não abriremos os portões do novo ano para as dolorosas notas da cítara, mas para as doces melodias da harpa, de júbilo, e para os altissonantes símbolos da alegria. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, de Salmo 95:1. Nós, os que fomos chamados fiéis e escolhidos, lançaremos fora nosso sofrimento e levantaremos os estandartes da confiança em nome do Senhor. Deixe que os outros lamentem seus infortúnios, mas nós não. Nós levantaremos um louvor e um cântico de júbilo ao Deus da nossa salvação. Que assim seja em nossas vidas, neste ano e em todos os anos vindouros, irmãos, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém.